videozinho curtinho, tá? O objetivo é a gente tentar resumir tudo que tem nos outros vídeos em 5 minutinhos aí. Então a gente viu primeiro a glicólise, né? Primeiro vídeo, onde a gente tem 10 reações. E no final dessas 10 reações, a gente tem que essa glicose, ela vai formar 2 piruvatos. Então, no final das 10 reações, a gente tem que uma molécula de glicose, ela formou 2 moléculas de piruvato. Beleza? Tá. E, no meio desse processo, a gente teve liberação de 2 NADH e a formação de 2 ATP. Beleza? Então, como resultado da glicólise. Esse piruvato aqui, a gente viu que ele pode seguir 2 caminhos, tá? Então, o piruvato, ele pode seguir um caminho anaeróbico e formar o que a gente chama de lactato. Tem o caminho da fermentação também, mas a gente não vai entrar nele. Ou ele pode seguir um caminho aeróbico e formar o acetil-CoA. Beleza? Então vamos lá. Agora a gente fala um pouquinho sobre, a gente já entra aqui no ciclo do ácido cítrico. Então quando a gente tem, né, depois da glicólise, a gente vai, que é a primeira etapa, a gente vai para a segunda etapa, que é o ciclo do ácido cítrico. Então quando o piruvato ele é usado em uma via aeróbica, né, a gente vai ter a produção de acetil-CoA. Então, o piruvato vai virar acetil-CoA através de uma enzima, né, que a gente viu lá, que é o complexo piruvato desidrogenase. Então, a gente tem o complexo piruvato desidrogenase. Beleza? Esse complexo piruvato desidrogenase vai fazer com que esse piruvato ele libere, forme um NADH, né, libere H+, forme um NADH, e libere CO2, formando o acetil-CoA, que tem 2 carbonos. Beleza? 2 carbonos. Tá. O acetil-CoA ele vai ser utilizado aonde? Lá no ciclo do ácido cítrico. Então a gente tem aqui o acetil-CoA, né? Ele vai se juntar ao oxalacetato, vai formar citrato. O citrato, por sua vez, vai formar o aconitato, que por sua vez vai formar o isocitrato. Do isocitrato a gente vai ter a formação, do acetoglutarato. Do acetoglutarato vai formar succinil-CoA. Succinil-CoA forma succinato. Succinato vai formar um fumarato. Fumarato forma um malato. E o malato vai dar origem ao oxalacetato, beleza? E assim a gente tem esse ciclo, tá? Que vai continuar sempre com o oxalacetato. E nesse ciclo a gente tem algumas coisas importantes que a gente viu, né? Então, por exemplo, quando o isocitrato ele vira acetoglutarato, a gente tem liberação de NADH+, beleza? Então a gente vai ter um NADH sendo liberado aqui, também vai ter CO2, beleza? Quando o acetoglutarato ele se transforma em succinil-CoA, a gente viu que a gente tem o quê? Liberação de mais um NADH+, e a gente tem mais CO2 sendo liberado, beleza? Depois, quando o succinato ele vira fumarato, tá? Então aqui o succinato vira fumarato,
a gente tem liberação de novo de FAD, perdão, aqui não é NAD. Aqui a gente tem liberação de FAD. FADH2, beleza? E quando o malato ele vira oxalacetato, a gente vai ter liberação de mais um NADH+. Ou seja, né, no ciclo do ácido cítrico a gente vai ter 1, 2, 3 NADH, mais um que já tinha sido liberado lá na transformação do piruvato acetil-CoA. Então a gente vai ter 4 NADH, beleza? Então a gente tem aqui 4 NADH. Aqui a gente tem um FADH2, né? E a gente também tem a produção de uma molécula de ATP, né? Que vai ser aqui, né? Então, quando o succinil-CoA ele vira succinato, a gente viu que a saída do CoA, ela libera energia para a formação de um ATP. Para um ADP se ligar a um PI e formar um ATP, beleza? Então, a gente tem a formação de um ATP. Então, aqui a gente vai ter um ATP. Só que, lembrando novamente, né? Aqui a gente está falando de um acetil-CoA. Então, a gente tem um piruvato que virou um acetil-CoA que entrou no ciclo de Krebs. Porém, aqui na glicólise, ó, se a gente for ver, a gente tinha uma glicose que virou 2 piruvato, beleza? Então, essa reação aqui, ela acontece para cada piruvato. Então, a gente tem que isso aqui acontece para um piruvato. Como a gente tem 2 piruvatos, a gente tem que uma molécula de glicose, ela vai quando esse piruvato ele entra no ácido cítrico, né? Ele vai formar 4 NADH, um FADH2 e um ATP. Isso aqui a gente tem que multiplicar por 2, ou seja, a gente vai ter 8 NADH, 2 FADH2 e 2 ATP, beleza? Por quê? Porque a gente tem 2 piruvato, tá? E aí a gente entra na terceira e última parte, que é a cadeia respiratória, onde a gente viu que a gente vai ter a produção de ATP, beleza? Então a gente tem que, para formar um ATP, a gente viu que a gente precisa de 4H+, beleza? Então aqui eu tenho, no total, né, 2 NADH que veio da glicólise, mais 8 NADH do ciclo do ácido cítrico. Então eu vou ter 10 NADH, que eu escrevi com... Vou ter 10 NADH, beleza? Aqui no ciclo do ácido cítrico eu também tive a produção de 2 FADH2. Então aqui eu tenho 2 FADH2, beleza? E na glicólise eu também tenho 2 ATP, ciclo do ácido cítrico mais 2 ATP. Então até chegar na cadeia respiratória eu já formei 4 ATP, beleza? E eu vi também, a gente viu, né, no vídeo da cadeia respiratória que um NADH ele libera 10H+, né? Então 10 NADH libera 10 NADH libera 100H+, dividido por 4, a gente vai ter a produção de 25 ATP. E o FAD, né, ele cada um FADH2 libera 6H, então 2 FADH2 libera 12H+, né? E esses 12H+, dividido por 4, né, que é dividido por 4, vão formar 3 ATP. Beleza? Então a gente tem 25 mais 3, 28 ATP. Esses 28 ATP eu vou somar com esses 4 ATP aqui, beleza? Então a gente tem que eu tenho 28 ATP mais 4
ATP. De onde que vem esses 4? Da glicólise e ciclo de Krebs. Então eu vou ter 32 ATPs ao final da cadeia respiratória. Então a cadeia respiratória ela vai formar 32 ATPs. Beleza? Então um videozinho curtinho, só para a gente ver mesmo o resumo aí dos três processos aí. Beleza? Então a gente tem a glicólise, o ciclo do ácido cítrico e a cadeia respiratória. Para mais detalhes, tem um vídeo de cada um específico. Beleza?